Começa agora mais um conteúdo exclusivo do Brasilcast, com opinião e informação. Se você se sentir ofendido com alguma opinião, lide com isso. Se você discordar de alguma informação, brigue com a fonte. E pode ter certeza, todas elas serão divulgadas aqui. Então, sem mais delongas, recebam o nosso time: Eduardo Leitão, Pedro Lima e Rubens Camargo. E claro, compartilhe esse conteúdo. Fala pessoal do Brasilcast, começando um novo projeto, novas ideias, mas com a galera de sempre aqui. Vamos falar sobre notícia, política, atualidades, enfim, muita coisa interessante para você. Com meus amigos aqui, Eduardo Leitão, Pedrão. Vamos lá, começar pela Europa. Fala aí, Edu, como tá, cara? Beleza, pessoal, a gente está aqui inaugurando o Brasilcast, o podcast de rádio mais quente do Brasil, onde a gente traz a verdade nua e crua. Então estou muito animado com o projeto, bom estar aqui de novo com vocês. E a gente tem pautas muito legais para seguir hoje, né? Pedrão, como é que tá BH? BH sempre quente, né? Sempre quente. Maravilhosa. Principalmente no cenário das atualidades políticas aí, as coisas, estão daquele jeito. A gente tá preparado para comer aquele pão de queijo, tomar aquele café, falando aquelas verdades que o sistema não gosta. Eu falo de cafezinho, cara. Pelo menos aqui em São Paulo, uma hora dessa com chuva, cairia muito bem. Bom, vamos começar falando de Venezuela, nosso país vizinho aqui, que quase não tem problema. Não tem café, nem pão de queijo, aliás, nem pão de espécie alguma. Pois é. Qualquer tipo de alimento, coitados, nossos colegas venezuelanos. Enfim, crise, né? Como de costume, há mais ou menos 25 anos tem crise na Venezuela, desde que um certo cidadão entrou no poder, mas eu quero falar aqui a respeito de... para deixar bem claro para as pessoas, para você entender o perigo que é o socialismo, como que o chavismo, o Maduro, como que eles conseguiram corromper a Venezuela, cara. Foi um processo ali calmo, com paciência, trabalhando a população, aquele método adotado de após eles chegarem no poder, é aquilo que a gente sabe: ameaça, intimidação da oposição, abuso de poder econômico, fraude eleitoral, intimidação de eleitores, enfim. Esse processo sendo feito repetidamente, sem uma oposição forte, principalmente da população, vai transformar qualquer nação em socialismo. E vale lembrar também que ali em 1958, a democracia venezuelana era até então a mais duradoura de toda a América do Sul, cara. Até que chega esse senhor aí em 92, um homem de baixa patente do exército venezuelano, tenta dar um golpe no governo, junto com alguns soldados que acreditavam naquelas bizarrices de ideia. Estou falando do Hugo Chávez, que, embora tenha tentado dar esse golpe que fracassou, cresceu em popularidade, Edu. O cara tentou dar um golpe e o povo gostou, cara. Gostou terrivelmente. Eu trago aqui exemplos. Por exemplo, se a gente lembrar, em 2022, pouco mais de 20 anos atrás, tentaram tirar Hugo Chávez do poder. E eu convivia com venezuelanos que estavam em Londres justamente porque a Venezuela estava uma maravilha. Então eles se refugiaram na Grã-Bretanha, né? Mas queriam o socialismo para quem ficou na Venezuela. E eu ouvi de diversos venezuelanos naquela altura, 22 anos atrás: ai, pobrecito. Pois é, aí o pobrecito continuou e deixou o seu merdeiro, que hoje temos lá destruindo e assolando cada vez mais o país. Pois é, aí você vem a questão, mas por que o povo viu algo bom no Chávez? Simples, porque ali na década de 80, o fim da década de 80, início dos anos 90, é lógico, toda democracia tem suas instabilidades políticas, suas instabilidades financeiras, suas instabilidades, enfim, é uma democracia, vai passar por problemas. E a Venezuela estava de fato passando por um problema econômico, tudo por conta da inovação do petróleo da época. E o presidente Rafael Caldeira, que estava em exercício na época, não estava controlando tão bem. Aí Chávez viu a oportunidade para se levantar
E tem todo esse golpe em 92 que foi muito mal sucedido. Só que, como a gente estava comentando, deu bom, que a população acabou comprando a ideia, gostou da ideia do Chaves. E Rafael Caldeira, inclusive, foi uma das pautas para ele ganhar a reeleição. Ele disse assim: olha, se eu ganhar, eu vou anistiar o Hugo Chaves. Olha a pauta desse cidadão, eu vou anistiar o Hugo Chaves. Sabe, ele fez pouco caso, Pedrão. Esse é um coitado. O que esse cara representa de perigo? Eu vou anistiar ele, cara. Foi uma pauta do Rafael Caldeira que acabou ajudando ele a vencer, Pedro. Acredita? Olha a oportunidade que o Caldeira teve de denunciar, porque era um crime de traição. Ele poderia denunciar as cortes que Chaves foi um golpista, mas não, ele decidiu anistiar por não ver perigo. A gente não deve subestimar, né, Pedro? Não, certamente, Rubens. É muito bom estar aqui. É impressionante como a classe política, muitas vezes, subestima o adversário, como eles pensam que essa ameaça temporal aqui já vai passar. E isso aí o povo se aquieta e vale destacar, né, na introdução aí, tem uma semelhança muito grande, né, no que aconteceu com Chaves em 92, né, e o que aconteceu com o primeiro atentado terrorista do Fidel, que ele também não ganha, não consegue êxito e depois ganha simpatia de uma parcela da população, né? Então, assim, a população, ela, quando a situação política, econômica ou institucional, qualquer uma dessas valências está sobre instabilidade momentânea, a população ela tende a atuar de forma emocional. Então, assim, quando a gente atua de forma emocional, muitas vezes, é o momento adequado para acontecer. Primeiro, o tirano vai te agradar, ou primeiro ele vai se fazer de morto, depois ele vai te agradar, porque houve, quando o Chaves assumiu, houve aquele período do avanço econômico fake da Venezuela, né? Sim, inclusive, nesse período que o Chaves estava anistiado pelo Caldeira, porque o Caldeira venceu essa eleição de 92, foi justamente o período que ele aproveitou para propagar suas ideias, aquela pauta. Eu achei até um flare de uma propaganda do Chaves. O slogan era o seguinte: estamos lutando contra uma elite corrupta, é uma elite de uma democracia de mentira. Eu vou acabar com a injustiça social, vou fazer a distribuição das riquezas do nosso petróleo. Olha o slogan. E é interessante, Rubens, o seguinte, é interessante a sua colocação, porque me lembra um certo candidato em um certo país, em 1988, onde ele já fazia uma pré-campanha, que ele dizia, se você trocar o petróleo por estabilidade econômica, inclusão de pessoas da camada mais baixa, no avanço econômico, você, trocando personagem, trocando um elemento, você consegue identificar. Nitidamente, aí o Chaves também falava que ele era a favor do liberalismo econômico, ele era a favor... Sim. Também... E, de fato, tudo isso aconteceu até que acabasse o dinheiro que foi feito no governo anterior ao dele. Porque vale lembrar aqui que a Venezuela, na década de 70 e década de 80, era um dos países mais ricos do mundo. A gente não está falando só da América do Sul ou da América de modo geral, não. Era um dos países mais ricos do mundo. Tinha em uso a terceira maior reserva de petróleo da década de 70 e 80. Então, podemos imaginar aqui a quantidade de dinheiro que aquele país produzia
a riqueza gerada, atraiu imigrantes de toda a Europa, de diversos países, tentando uma vida melhor. E apenas num espaço curto de menos de 10 anos, a esquerda conseguiu destruir toda essa prosperidade. Porque, como diz a máxima, né, o comunismo dá certo até que acabe o dinheiro dos outros. Acabou. Exatamente. Então, em 98, ele vence com 56% dos votos. E nessa eleição, você vê a popularidade que ele atingiu foi tão absurda que ele conseguiu eleger 92%, cara, do legislativo, cara. 92% das 131 cadeiras que tinha disponível na Venezuela. Com esse poder que ele conseguiu do legislativo, o primeiro ato de um ditador é o quê? Vou mudar a Constituição. Então, com 71% dos votantes, ele consegue aprovar essa nova Constituição. Mas vale lembrar que apenas 44% da população compareceu para o referendo, porque ele fez a Constituição com o seu novo legislativo e tinha que ter um referendo da população. Mas apenas 44% da população compareceu para validar essa Constituição, que acabou sendo validada com 71% desses 44% que votaram. Ou seja, 56% do povo da Venezuela não saiu de casa para votar algo tão importante, que é a mudança de uma Constituição. E daí para lá, meu irmão, mudou a Constituição, ladeira abaixo. Anos 2000, Chávez concorre novamente com 59% dos votos, ele ganha. E ele vai intensificar o seu trabalho contra a oposição. Em 2002, a oposição teve uma péssima ideia lá na Venezuela. Eles tentaram dar um golpe no golpista. Eles tentaram dar um golpe no Chávez. Óbvio que deu errado, né? Não ia dar certo isso. Aí o Chávez liga o sinal de alerta. Opa, peraí, eu tenho que subir o tom. Então, eu acho que aqui, em 2003, foi quando o Chávez ele fez algo que mudou a Venezuela literalmente. Algo muito sutil, que pouca gente percebeu, né? Pouca gente deu atenção no que ele fez. O que ele fez? Ele colocou um controle federal na compra de dólar. Um controle federal em câmbio. Isso foi feito em 2003. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você quiser importar alguma coisa, o governo tem que autorizar. Se você desejasse comprar alguma coisa de fora do país, o governo também teria que autorizar, ou seja, o governo teria que aprovar todas as suas transações internacionais. Ou seja, na prática, ele está nacionalizando a importação de alimentos. Haja visto que a Venezuela também era um grande importador de alimentos. Com isso, controlou-se pelo governo a distribuição de alimentos, de petróleo, de importação, de tudo. Foi o que o Chávez fez em 2003. Algo muito sutil. Mas olha o controle econômico que ele tomou do país, cara. Olha o controle. Isso é muito relevante, cara. Exatamente. Não só isso, como todo o protecionismo colocado, que também impediu que a Venezuela exportasse. Com isso vieram sanções aos produtos venezuelanos e acabou com a economia. Os empregos desapareceram, não houve geração de riqueza de forma alguma, e é exatamente isso que nós vemos até os dias de hoje, mesmo após a partida dele para aquele lugar onde ele merece estar. E na prática, né, quando ele nacionaliza os alimentos, isso vai desencadear numa escassez, como o Edu bem disse, daí, é uma escassez terrível de alimentos. Faltou alimento. Ele centralizou tudo no governo, então ele controlava os alimentos, quem tinha, quem não tinha. Mas tem uma máxima interessante, Rubens, que a gente tem que lembrar o seguinte: qual que é o produto do regime totalitário? A miséria. Né? Então, miséria, a dor, a fome. Então, quando a gente pensa, o governo está governando mal para os propósitos de quem? Então, é isso que a gente deve sempre analisar quando a gente está lutando com, entre aspas, um inimigo político, ou analisando fenômenos políticos, de um adversário que não tem nenhum escrúpulo. Dessa forma,
ele quer a miséria total, as pessoas. Porque Dependente do governo. quando a sua barriga dói, você não tem tempo de pensar em política. Né? Pois é. Tem- Exatamente. Lembrando que esse é um método, se a gente parar para analisar, dos totalitários soviéticos. Eles já falavam isso lá atrás, né? Tipo, quando você nacionaliza o controle do alimento, ou seja, ou você apoia o governo, ou você não apoia. Mas se você apoiar o governo, você come. Se você não apoiar o governo, você não come. Entendeu? Dá para se dizer o seguinte, que o Chaves fez tipo um Holodomor de uma forma sutil, né? Porque o Stalin matou diretamente a fome, né? Deixou os ucranianos à fome. Já o Chaves, com esse controle absoluto, ele gerou a escassez que vai gerar morte e ele deve ter pensado assim, vai morrer o opositor também, então tá tranquilo. Pois é, cara. E aí, com esse método, modus operandi do Chaves, ao longo do tempo, pois ele vai se empobrecendo cada vez mais, cara. A crise só aumenta, o povo não tem o que comer, o controle ainda perdura até hoje, nos dias aí em que o Maduro não quer largar o osso por nada, né? Enfim, aí inclusive o Chaves utilizou dessa crise da fome aí como slogan para recrutar para o exército, cara. A propaganda na TV era o seguinte: venha para o exército, nós temos comida. Só tem um detalhe: se você vir para o exército do Chaves, que você vai ser alimentado, você vai ter que bater em quem discorda dos pensamentos do Chaves. É o modus operandi do socialismo, né? Ele usava da fome para recrutar soldados para ele, cara. Olha como que o socialismo foi se aprofundando na Venezuela, cara. E outra coisa também, o Chaves foi de uma forma subordinar o judiciário ao executivo. Eu vivo falando isso, cara, para alguns amigos que vêm falar sobre Constituição comigo. Você é um constitucionalista e tal. Eu falo, cara, a Constituição, ela não existe. Vou repetir. A Constituição não existe. Né? Ela não sai aí com uma capa de super-herói, metendo porrada em quem a descumpre. Não existe. O que existe, de fato, é a opinião da maioria do Supremo Tribunal Federal do país. É isso que existe. O que eles falam que é a Constituição é o que será a Constituição. Não importa o que está escrito, importa quem lê. Né? E o Chaves, ele fez isso. Ele nomeou mais juízes que compactuavam com as suas ideias. Ele aumentou o número das cadeiras do Supremo da Venezuela para o número 22. Foi para 22 juízes. Totalmente alinhados com o seu pensamento, totalmente alinhados com aquilo que ele acreditava. E aí, só nesse momento, o Chaves já tinha o poder econômico do país, e agora tinha o poder do legislativo do país, e agora conseguiu o poder do judiciário do país, Pedro. Olha o modus operandi desse cidadão, cara. Olha tudo que ele fez. Não, e é realmente a se considerar, porque é o seguinte, o que acontece? Quando você domina o judiciário, você subverte aquela lógica de Montesquieu, né, dos três poderes. E você torna, na prática, a tirania, porque não há quem recorrer. Né? Exato. Não tem instância, acabou. E fica um absolutismo sem ser entre aspas, uma monarquia. Né? Pois é. E assim, o Chaves, com essa alteração de cadeiras que ele promoveu no judiciário em 2003, foi tão bizarro isso, que acredite, cara, Redu também, de 2004 até 2013, foi feito um levantamento a respeito disso, de quase 45 mil processos que foram para a Suprema Corte. Edu, quantos você acha que o governo perdeu?
Absolutamente nenhum, porque numa ditadura nada se perde, né? Que é até o ponto que eu quero tocar agora mais recentemente com a eleição. Afinal, a Venezuela é uma democracia, não é? Segundo o governo ou desgoverno que temos no Brasil hoje. Uma plataforma colombiana afirma que o Edmundo González venceu a eleição que teve agora recentemente, com 67,2% dos votos, enquanto Maduro obteve 30,4%, o que eu já acho um exagero, demasiado, porque 30,4% dos eleitores venezuelanos votando para passar fome e ter que fugir do país, eu acho um pouco incondizente com a realidade da Venezuela. Mas, de todo modo, ele não teria sido eleito, como todos nós sabemos muito bem. Mas eu falo mais uma vez aqui, em uma ditadura, como que uma eleição pode ser perdida? Não tem como. Ainda mais com o judiciário totalmente aparelhado contigo. Cara, isso que eu chamo de estabilidade no judiciário. 9 anos, quase, não, 10 anos sem perder um processo? Caramba! 45 mil processos. Hã? É o cara. Porra, cara, 45 mil processos, o governo ganhou todas. Aí vem candidato a presidente, candidato a governadora, seja lá o que for, falar que a Venezuela é uma democracia, porra. Aí você tá tirando com a nossa cara, né? Mas aí vamos colocar em pauta agora a democracia venezuelana. Houve uma comissão de observação eleitoral com países que estão acima de qualquer suspeita, como Brasil, México e Nicarágua. Pô, maravilhoso. E afirmam que Maduro, de fato, foi eleito democraticamente. No melhor sentido, Marina Silva da expressão, democraticamente. Então, com uma comissão dessas, como que a gente pode discutir com isso, né? Claro que Maduro foi eleito. Maduro é um presidente legítimo, de acordo com o presidiário que está no poder no Brasil atualmente, com a Suprema Corte do Inferno brasileiro também, Nicarágua e México. Coincidência ou não, todos você vê que são países, você vê que isso não, mas isso aí, essa questão ideológica está acima, né? Para eles, a gente desconfiar da moral de esquerdista é uma coisa que não se deve fazer. Afinal de contas, a legalidade é um princípio absoluto e a ideologia é um princípio que é usado, segundo eles, apenas para questões de vida pessoal, com alguns aspectos de concepção de Estado. Mas nós não podemos duvidar que os revolucionários querem subverter o Estado. Isso aí... Como disse o sábio, perdão, Pedrão, por interrompê-lo, como disse o sábio, a democracia é algo relativo. Sim. A democracia é relativa. Depende do país. Ou do presidiário que solta uma pérola dessas. Né? Ou como diz o candidato a prefeito de São Paulo, que não é a Venezuela não é um modelo ideal de democracia. Mas, entre os revolucionários, as palavras perdem o sentido, né? Então, a gente só pode rir, porque é bacana a gente poder levar o lado adversário para o lado cômico, porque é o que resta, né? A nós, seres humanos mortais e que agimos dentro da legalidade. Mas nós temos as atas de votação das últimas eleições, que divulgam esse resultado em que Maduro perdeu a eleição, o que nos é óbvio. Temos também o Departamento de Estado norte-americano, que reconhece González como o presidente de fato da Venezuela, mas corrijam-me aqui se eu estiver errado. Eu estou vendo uma reprise de algo que já aconteceu aqui, porque tínhamos um outro, Guaidó, que era tido como presidente de fato da Venezuela, inclusive pelo governo Bolsonaro, pelo governo Trump, e o que isso modificou a vida dos venezuelanos e o governo em questão? Absolutamente nada. Então nós estamos vendo uma reprise barata daquilo que já se perpetuou há muito tempo. Pois é, cara, aí fica o questionamento. Como a gente pode
como a gente pode não que não vai fazer nada, mas como que um país como a Venezuela pode vencer uma ditadura tão ferrenha como a do Maduro, que, como eu disse aqui, o chavismo aparelhou o judiciário, aparelhou militares, aparelhou legislativo, aparelhou mídia, aparelhou tudo. Não tem aonde você correr. E agora, ainda, quando o povo se levantou aí, tá lutando lá na Venezuela, tentando algo, quando está quase conseguindo alguma coisa, o Putin manda o exército Wagner para ajudar. Ajudar, logicamente, o Maduro. Então, é difícil, cara. Lembrando que Rússia e China têm territórios dentro da Venezuela. Sim, é interesse deles. Interesse de Putin e de China que o Maduro continue. É interesse deles, isso é fato. E na mesma nota, o governo Biden estreitou as relações com a Venezuela, que estava sob sanções, para que pudesse comprar petróleo da Venezuela, que é o principal produto de exportação da ditadura venezuelana. Então, não tem como dizer que a esquerda abandona os seus, de forma alguma. Ninguém solta a mão de ninguém da esquerda. Isso é fato. Agora, o questionamento que eu me fiz quando eu vi tudo isso, cara, eu me fiz um questionamento. E se fosse o Trump o presidente americano? O que iria acontecer, cara? Eu acho uma ótima pergunta, retórica da tua parte, Rubão, mas não creio que acontecesse nada, porque o Trump foi presidente por 4 anos da maior potência militar e econômica do mundo e Maduro continuou ali firme e forte, desafiando quem quer que seja. Será que o Trump teria esse poder todo? Já discordo. Se você for pensar, desculpa, Rubens, mas a gente for pensar é o seguinte, o Trump, ele não tinha a maioria total no Congresso. E hoje, como diz a literatura, né, uma ditadura geralmente cai quando ela fica cara demais para o mundo disfarçar que ela não existe. E eu acho que chegou o momento. Até porque dentro do contexto da América Latina, né, o Trump não é só a Venezuela sozinha que interessa para ele que seja livre. Não porque ele vai ser o libertador do mundo, mas é porque ele quer combater esse viés ideológico e, inclusive, que segundo consta, né, os Estados Unidos teria interferido em alguns países, digamos, né? Mas então, Pedrão, a gente tem que partir do princípio de que a quem interessa uma Venezuela livre e próspera? Porque tem muito mais interesses escusos que nós não vemos na mídia, por exemplo. A Venezuela, na condição que está, o petróleo é vendido no câmbio negro, que é muito mais barato. E o petróleo da Venezuela, embora abundante, não é de tão boa qualidade, precisa ser refinado. Quem detém as refinarias? Os Estados Unidos. Compram petróleo barato, vendem a gasolina cara. Uma Venezuela próspera, com um governo de fato, um governo que esteja de acordo com o que vai gerar benefícios para a população, não vai se sujeitar a isso. Vai vender o petróleo a preço que deve ser vendido. Ou, pior ainda para os Estados Unidos, vão ter as suas próprias refinarias. Então a pergunta que eu deixo aqui é... Sim, mas é muito simples analisar essa pergunta sua. Quem está dentro do território da Venezuela? O mundo é tripolar hoje em relação a grandes potências. Então, dentro dessas grandes potências, os Estados Unidos brigam com quem? E essas duas outras potências estão dentro do território da Venezuela. China, Rússia. Então ajudar a Venezuela a ser livre é tirar poder dessas duas potências, não pela Venezuela propriamente. Porque quando a Venezuela estava sozinha e não havia uma interferência tinha uma interferência oficiosa. Todo mundo sabia, mas hoje há uma interferência escancarada desses dois países. Então os Estados Unidos querem tomar o protagonismo mundial. E nada melhor que usar, entre aspas, um bom pretexto para enfraquecer essas duas nações que são oponentes para poder
retomar o protagonismo no cenário mundial. Eu vou discordar em parte da tua colocação. Concordo que Rússia e China têm uma presença não só na Venezuela, como em diversas partes do mundo, mas os Estados Unidos não têm a posição que já tiveram um dia para poder disputar território e, inclusive, território comercial com estes dois países. Contudo, podendo comprar no câmbio negro um petróleo muito abaixo do preço do cenário internacional, é vantajoso para eles. Mais vantajoso do que entrar em uma disputa econômica com Rússia e China por um território como a Venezuela. Mas ele não está entrando na disputa econômica, ele está questão de posicionamento, não é só uma questão econômica, é uma questão de posicionamento, que toda aquela ideia de liberdade que os Estados Unidos defendem são os faróis da democracia ocidental. Então, eu acho que passa por aí e também para mostrar para outras democracinhas, como diz certa youtuber aí, que os Estados Unidos não vai deixar que certas medidas sejam tomadas. Não para defender determinados países, mas para se posicionar como aquele defensor da moralidade ocidental, digamos assim. Eu concordaria contigo integralmente, Pedrão, se nós estivéssemos falando hoje dos Estados Unidos de Ronald Reagan, dos Estados Unidos até de George Bush, pai e filho, e talvez de Trump, que é um talvez muito grande que eu coloco aqui. Os Estados Unidos de hoje, de Biden / Kamala, do Partido Democrata Comunista, os Estados Unidos de hoje, aí eu discordo, porque eles têm aliança justamente com aqueles que eles fingem estarem em oposição. Pois é. Bom, aqui a gente já migrou para o assunto dos Estados Unidos. A gente não comenta um pouco sobre a eleição americana, uma vez que a eleição venezuelana tá aí. O Maduro perdeu, mas não vai sair. Como aconteceu em outros anos, né? Enfim, passou a régua na Venezuela, galera? Querem mais alguma coisa aí? Maduro? Fala, Pedro. Esperamos que, como dizem em Minas Gerais, que tudo que é maduro caia, né? Mas que tudo que é maduro apodreça. Pois é, vamos ver. Eu acho que é que nem o professor Olavo falava, né? Eu nunca vi uma ditadura sair no voto. E nunca vamos ver, pelo jeito. Ela entra pelo voto e só sai na cova. Exatamente, é assim. Edu, relação aí do pleito americano, cara, não tem muita novidade, né, cara? Olha, nós temos hoje uma, até então, candidata democrata, que é a Kamala Harris, que não é uma notícia tão boa assim, porque o velhinho senil, pelo menos, já daria uma vitória muito mais fácil, muito mais alargada para Trump, que eu ainda acredito que será, de fato, reeleito. Como foi há 3 anos e meio atrás, mas, enfim, nós sabemos que a coisa não foi tão bem definida, digamos assim. Mas voltando aqui para o filme 2.000 Mulas, né, audiência? Sim. É bom assistir esse filme, que é maravilhoso. Quantas cenas alvissareiras. Aproveitando que você tá falando do Trump, antes de você falar da Kamala, por que o vice do Trump lá, o Vance, né? A Kamala disse que não aceita debater com o Trump, mas aceita debater com o vice dele. Você entendeu isso, cara? Sim, é porque eles têm muito foco no vice também, por um motivo específico que a imprensa brasileira não fala a respeito, porque não tem conhecimento. Porque são os analfabetos funcionais. Daniela Lima, um beijo pra você, Amanda Klein, te adoro. Então, tem um ponto muito importante. O vice-presidente dos Estados Unidos é o presidente do Senado. Automaticamente. Então, é um cargo muito importante. Não é como no Brasil, que é um cargo decorativo. Então é importante que haja um debate para vice-presidente, porque o vice-presidente vai estar comandando o Senado, vai estar sancionando leis. Então a Kamala não vai debater com o Trump, embora ela hoje seja vice-presidente e candidata à presidência de fato, porque ela sabe que ela vai levar uma coça fenomenal e que não vai nem saber o que a atingiu, porque tudo que aquela mulher sabe fazer é dar risadas de hiena para qualquer coisa. Ela não tem resposta para nada.
E ainda mais agora que ela se identificou como afro-americana, ela não é mais indiana. Ela era indiana até algum tempo atrás. Daqui a pouco ela vai se... Sim, daqui a pouco ela se identifica como qualquer outra coisa. Tem um certo ministro aí em um determinado país que ele é grande e tal. E ele mudou a questão, ele usou essa conotação da raça ser autodeclarado. E ele é grande mesmo. Né? Ele era branco, ficou negro e tal, e tá tudo bem. Então a Dilmala Helvis, nova alcunha. Dilmala Harris. Nova alcunha que talvez seja filha, né? Porque, digamos, tivemos aí meliantes que se diziam como marido da suspeita, né? Que passam por tudo é próximo dos Estados Unidos. Mas nós não sabemos se realmente não tem algum parentesco, porque a semelhança é muito grande. A semelhança entre a guerrilheira Tupiniquim. A guerrilheira Tupiniquim e a Dilmala é muito grande. Mas voltando ao ponto aqui do debate que o Rubão trouxe, e eu acho realmente muito importante a gente trazer isso aqui em primeira mão para quem nos ouve. Porque o brasileiro não sabe que o vice-presidente dos Estados Unidos é o presidente do Senado norte-americano. Eu desafio o afegão médio do Brasil a dizer se sabe ou não e explicar. Não sabem, porque nós não temos uma imprensa séria de modo geral. Então, não há imprensa. Não há imprensa oficial de grande porte séria no Brasil. Não há. Em relação à estrutura. Vocês estão errados. É que todos estão acostumados com o picolé de chuchu, que imita o mestre Miyagi. Não. E o picolé de chuchu é um cara maravilhoso que, inclusive, elogiou movimentos paramilitares. Ele é uma pessoa do bem, uma pessoa inclusive. Faria Lemas. Claro. Mas, Rubão, o Trump está desafiando a Kamala para o debate. Ele não está com medo e ele quer pelo menos 3 debates. Ele não está satisfeito em humilhar apenas uma vez. Tem que ser ele 3. Já tirou um no páreo. Mas é no mínimo 3. E eu gostaria muito de assistir, como eu assisti o debate, se é que se pode chamar de debate, aquela cena humilhante, dantesca dele com o velhinho senil, que não sabe até agora o que o atingiu, aonde ele estava, o que se passou, mas ele falando com a Helena... Eu teria dó se não fosse de esquerda, mas como é de esquerda, eu desejo. Eu acho triste, cara, de todo modo. Até o próprio Trump concordou, falou a respeito disso, quando as quedas dele ou a senilidade. É um momento muito triste. Eu desejo que caia mais. Caia mais. Não, Pedrão, porra. Tá com muito rancor nesse coraçãozinho. Maldade Pedrão. Sua, Pedro, maldade sua. É um senhor de idade. Tem mais intenções? É um senhor de idade que está envolvido em atividades outras peculiares na Ucrânia. É um senhor de idade que está envolvido em atos delituosos, não só ele, mas os seus cupichos, digo, família, né? Hunter. Enfim, eu entendo, eu não vou discordar de você, Pedrão, mas, porra... Não, eu vou fazer uma colocação aqui, vou ser o advogado do diabo agora, trazendo mais informações que não são passadas pela imprensa brasileira. A questão pessoal do Joe Biden, ele tem uma história de vida, uma trajetória política muito importante. Já não chore, Edu, não chore. Segura a emoção. Pois eu vou segurar a emoção aqui. Ele já está na política desde a independência dos Estados Unidos em 1776 e continua ali. Mas, falando sério agora, ele de fato... Vice de George Washington. Ele era vice do rei George. Mas ele, de fato, tem uma trajetória de vida bem conturbada. Ele perdeu uma filha pequena, perdeu a esposa num acidente de carro há 200 anos atrás, perdeu um outro filho há não muito tempo atrás, tem um outro filho bandido que o Pedrão citou muito bem. Então, mas ele é uma pessoa presente na história norte-americana ao longo principalmente em relação a atos delituosos, não é isso?
principalmente em relação a atos delituosos. Eu não seria tão agressivo assim, Pedrão. De fato, tem coisas ali a serem investigadas. A questão do filho dele é fato. Mas vamos lembrar aqui que ele também foi vice-presidente, por 2 mandatos, foi deputado por inúmeros mandatos, então é uma pessoa que tem uma experiência política, mas perdeu a sua capacidade intelectual devido principalmente à idade. Se é que um dia já teve alguma, né? Mas... Pedrão, tu tá do mal, cara. Tu tá do mal. Não, a questão é a seguinte, eu não vou falar isso que eu ia falar, deixa. Vou respeitar a galera do nosso Brasilcast aqui, enfim, vai que, né? Enfim, passada a regra na eleição americana também, atentado do Trump deu uma elevada na moral do homem, né? Não, eu acho que isso não fez muita diferença, mas eu quero colocar um outro ponto aqui antes da gente passar adiante. A Kamala, ela é a suposta pré-candidata hoje, mas vamos lembrar aqui que tem outras opções, e uma das grandes opções é o grande Mike Obama, que já foi primeira-dama por 2 mandatos. Tem essa também, que eu acho que tem mais chance de uma eleição do que a Kamala, grande Mike. Sim. Não, com certeza. Contra o Trump, sim. O Maiquinho, né, como o pessoal carinhosamente costuma abrasileirar, realmente tem uma popularidade entre os esquizofrênicos, entre essa galera trevosa do lado vermelho, né? O Pedro está ácido hoje, cara. O Pedrão tá das trevas, cara. Baixou Amanda Clay as avessas no Pedrão. Aliás, Amanda Clay, minha querida Amanda Clay, todo mundo sabe aqui o quanto que eu admiro, né? Ela confirma que a eleição da Venezuela é legítima. Então, quem vai discutir? Eu tenho que falar uma coisa, cara. Eu ia falar sobre isso. Grande Guga Chakra. Só de falar o nome dele já me dá vontade de rir, cara. Um abraço, Guga. Um abraço. Só que não. Guga Chakra disse que o Maduro é de extrema direita. Bolsonarista. Não tem como levar essa imprensa. Tá explicado. Sério, não tem. Não dá pra... É impressionante essa gente, que tudo que tá errado eles dizem que é extrema direita. E o que tá errado de fato, não, é a esquerda fazendo certo. Aí sabe o que é engraçado? O Boric, que é o Boulos chileno, ele não reconheceu o Maduro como presidente. Aí o Maduro falou que o Boric era fascista. Olha só, hein? O Boric falou que... O Maduro falou que o Boric é um cara ligado à extrema-direita. Ué. Aí... Eu não sabia que a extrema-direita... Eu não sabia que... Primeiro que existia a extrema-direita. Segundo que alguém da extrema-direita participava do Foro de São Paulo, criado em 1990, que, segundo alguém que urina na roupa e preside um certo país... Não, mas o Pedrão, Edu, aí você imagina o nó na cabeça do Chakra pra explicar. Pera aí, se o Boric é fascista de extrema-direita, como que não defendeu o Maduro? E agora lascou. Mas já que tocou no assunto, eu tenho que trazer à tona aqui. De algum desenho animado. Eu tenho que trazer à tona aqui uma fala do Maduro a respeito dos eleitores que são oposição a ele, que de fato são todos, mas ele disse que quem é oposição a ele é bolsonarista, fascista, nazista e apoiador de Milei, que é um nazista. Milei que está se convertendo ao judaísmo. E Elon Musk que se cuida com o Maduro. Então essa é a inteligência da esquerda. Quem é oposição é nazista, ainda que o cara esteja se convertendo no presente momento. Eu acho que eu vi um papo desse numa certa eleição num lugar tupiniquim aí. É sempre o mesmo discurso, né? Não muda absolutamente nada. Mas eles são muito criativos. Porque para usar o tanto de substância que eles usam, realmente é muita diversidade, muita pluralidade. É quase uma elevação. Quase uma elevação espiritual. Então, o Pedrão, falando em eleição, prefeito esse ano, hein? BH que se cuide, hein? Porque São Paulo tá feio o negócio, cara.
Pois é, vamos falar. A gente acabou que um grande tópico do dia foi tomado por outros de ainda maior importância. Mas eu acho que a gente deve falar a respeito disso. Rubão, você com toda a propriedade que tem, fala pra gente como é que foi o debate. Rapaz, o debate foi, antes de tudo, divertido, cara. Foi muito divertido. Tivemos aí figuras emblemáticas como José Luiz da Atena, Tabata do Amaral ou Tabata Coral, sei lá, Tabata do Amaral. Do mal. Uma bela moça, mais Fantoche do Lema? Seria um nome? Fantoche do Lema, exatamente. Passa aqui que nem o Marçal falou ontem lá, para-choque de comunista. Tivemos também lá o Ricardo Nunes, o atual prefeito aqui de São Paulo. E lógico, né? O cara que tem abominação uma carteira de trabalho. O playboy que se faz de pobre. Guilherme Boulos. Gigolô de sem teto. Pois é. Disse o grande Augusto Nunes. Bolo que eu gosto é só de aniversário. Difícil. E a figura caricata aí do Pablo Marçal, cara. Pablo Marçal, quem diria, cara? Será caricato mesmo? O processo eleitoral está fazendo, às vezes, de Padre Kelmo. Né? Eu percebi isso também, Só que é um Padre Kelmo viável, com condições de vencer. Né? Sim. Assim, Edu, ele é caricato até certo ponto, porque deu pra ver que ele foi pro debate pra causar mesmo. Foi pra causar e conseguiu. Desde o primeiro momento, antes do debate começar, ele pegou o celular dele, abriu uma live no Instagram. Falou, aqui tá o cara que é expropriador de terra. E foi no Boulos. Essa aqui é a fantoche do Lema. Isso aqui, ele falou isso aí. Isso aqui é a passapano do Lula. Olha a Tabata, ó. Ele foi um por um para provocar. Ele foi para isso mesmo. E quando foi ao ar, quando o debate começou propriamente, ele manteve a mesma postura. Falou com o pessoal da plateia, falou, todo mundo que tá aqui, tudo que é cargo político, dinheiro teu, dinheiro meu, dinheiro nosso, todo mundo aqui tá batendo palma porque não sabe nem o que acredita. Então, é uma figura bastante interessante, cara, que tá expondo muita coisa. Eu vi ontem o Ricardo Nunes muito desconfortável, o da Atena mais perdido, parecia um japonês no meio do Lodum, não sabia que lado ia, o que falava, o que fazia. Não respondeu a pergunta alguma. Não respondeu o da Atena nada. Fazendo tabelinhas com o bolo de aniversário. Né? Exato, exatamente. Ali mas tá eu queria ler aqui a manchete de uma mídia muito confiável, o Sim, Globo. Perfeito. Que o diz: Globo. Debate de São Paulo pega fogo com destempero de Marçal. Se o Globo está contra Marçal, eu já estou completamente a favor e eu falo pelo Brasil. O Globo que tem cronistas isentos que inclusive alguns participaram de viagens à União Soviética e que são também hoje são cronistas de variedades. Mas eu quero levantar um outro ponto aqui dessa manchete, que diz que o debate foi marcado por ataques a Ricardo Nunes. Por que é que o Globo está defendendo o Ricardo Nunes? Rubão, saberia dizer? O Ricardo Nunes é aquele famoso tô bem com a esquerda, tô bem com a direita na cabeça dele. Sabe aquele... Tucano, né? O típico tucano. Exatamente. Ele não quer ficar homem sabonete, né? É o fisiológico. Exato, é o fisiológico. Ele não quer prejudicar ninguém, sabe? É o inofensivo, é o virgão da festa. Ele é um cara que não faz mal a ninguém. Eu tô aqui, eu faço a boa praça com você. Então, acho que para o Globo, o menos lesivo, que vai causar menos prejuízo a eles. Mais palatável para eles é o Nunes. É o Nunes. Agora, com isso que o Edu acabou de ler aí, o Globo está criticando o Marçal. Hoje, dia 9 de agosto, meu voto é teu, Marçal. Não, e outra, tem uma coisa interessante, é o seguinte. Um ponto mais interessante é o seguinte. O Marçal conseguiu puxar a janela de Overton, porque se o Bobo está tendo que elogiar o candidato do Bolsonaro, o candidato do PL,
candidato PL, apoiado na coligação, né? Não é o candidato a presidente, mas o candidato à coligação é porque a estratégia do Marçal já machucou. Eles estão com medo do Marçal e estão com medo do que eles são, que é da esquerda. Então, assim... Pedrão, mas aí eu já não sei, Pedrão, porque, olha, eu tenho aqui os dados do Datafoice. Dados fidedignos que a gente pode confiar muito. Totalmente confiáveis. Então preparem-se. Eu vou aqui dar... confiáveis para você limpar a bunda. São maravilhosos. Caros ouvintes, eu vou aqui divulgar os dados do Datafoice. Nunes, 23%. Boulos, 22%, empate técnico. Uau. Datena, 14%. Marçal, 14%. Agora me digam como o Marçal e o Datena podem estar empatados. Não tem como, é impossível o Datena ter empatado com o Marçal. Não tem como. Como Boulos pode estar à frente de Marçal? Marçal não vai invadir a sua propriedade? Boulos já está preparado para isso? E Nunes, o que esse cara fez por São Paulo desde que assumiu a prefeitura? Ele fez um monte de buraco e obras inacabadas agora para poder mostrar serviço. Exatamente. De resto, absolutamente nada. Cara, se você pegar, sem brincadeira nenhuma, tava vendo isso daqui. Pega o Tabata do Amaral, Nunes, Boulos, Datena. Não dá as pessoas que o Marçal tem em uma rede social dele. Se juntar todos, não dá. Então, o alcance que o Marçal tem é infinitamente maior. Ah, mas a mídia vai fazer propaganda pro Boulos, para o Nunes. Quem que assiste televisão hoje? Fala pra mim. Não, e outra, as redes sociais do Marçal são livres. Exatamente. A rede social porque do Marçal ele tem uma vida empresarial. Atropela todos esses aí. Todos. Atropela todos. Porque como é que vai censurar ele se ele gera emprego, se ele é um empresário que ajudou no Rio Grande do Sul? Porque, vamos dizer a verdade, essa imprensa defunta, ela adora tragédia. Espirrou um sangue, ela vive disso. Ela vive de espirrar sangue, né? 24 horas. Então, você não pode bater num cara que ajudou um desastre nacional. E com isso, você não tem como conseguir que a democracia censure ele. Porque ele gera emprego em várias empresas. Como é que você vai fazer? Mas assim, Pedrão, também, o Edu, a gente sabe que um sistema comunista, socialista, que é o que essa imprensa defende, o que eles mais querem é um povo dependente do governo cada vez mais. Então, meio que dane-se se você vai ter emprego ou se você não vai ter, se você gera, se você não gera. Se eles puderem escorraçar e tirar o Marçal, eles vão fazer isso, porque, de fato, no primeiro debate ele já incomodou. Imagine ele na Globolis. Hã? Imagine ele falar do... O grande fato Marçal... Aqui... Continue, Pedrão, por favor. O Marçal hoje é um cara que, assim... que realmente é esquerda. Concordo com você, Rubens. O interesse da imprensa é esse. Mas o povo percebe, o cara ajudou no Rio Grande do Sul, vocês vão censurar o cara? Então, porque até para você maquiar, para você manipular, você tem que ter uma dose de desconstrução da imagem. E hoje, como o Marçal é recente... Nem o governo federal ajudou o Rio Grande do Sul, cara. Eles estão um pouco se lixando para isso, cara. Eu creio que o ponto principal aqui, e porque essa imprensa maldita está empolvorosa, é o fato de que se Marçal for eleito prefeito de São Paulo e até 2026 fizer um mandato medíocre, ele já está eleito para a presidência da República em 2026. Isso é fato. Porque Bolsonaro está fora do páreo. Não tem mais. Os bolsonaristas que me perdoem aqui, eu sei que vocês são apaixonados pelo mito de vocês, que não é o meu caso. Mas Bolsonaro não volta, não vão permitir que isso aconteça. Precisamos de um candidato à direita, um candidato que tenha o interesse da população acima de tudo. Marçal não precisa ser corrupto, não tem necessidade. Não precisa se render ou se vender ao sistema. Tem recursos próprios, coisa que o mito bolsonarista nunca teve. E não tem medo, coisa que Bolsonaro sempre teve. Então, não estou aqui para detonar o presidente, tenho-lhe imenso respeito
da parte pessoal, enquanto servidor público deixou muito a desejar, na minha opinião. E esse é o grande medo, que Marçal venha e leve a presidência em 2026. Por isso que querem pará-lo agora. Talvez seja esse o medo mesmo. Talvez seja esse. Só que no meio de tudo isso tem um cidadão chamado Tarcísio, né? Mas não tem o mesmo poder e os mesmos recursos que Marçal. Isso é um ponto. Sim. Muito provavelmente Tarcísio fosse novamente governador de São Paulo, ou talvez ministro, por uma outra oportunidade. Mas Marçal, ele usou um marketing muito interessante, que foi se lançar como candidato na última eleição, para se tornar conhecido nacionalmente, porque até então quem sabia quem era Pablo Marçal? Hoje todo brasileiro sabe. E se ele fizer um governo medíocre, se ele cumprir apenas metade das metas que colocou no plano de governo, ele já está eleito, porque não há quem possa rebater. Existe algum candidato hoje que nós possamos dizer está à direita e poderia ser uma opção contra a caterva que nós temos? Tem um que eu consideraria, mas já me decepcionou bastante, que é o governador da terra do Pedro, o Zema. Deixa o homem prosear, tomar um cafezinho, uma broa, ir pro Senado. Essa dele com o Calil aí eu não engoli não, hein, Pedrão? Não. E aí, vou te dizer uma coisa interessante, já que você entrou, né, colocou um dedinho de prosa aqui, interessante. Sim. Já que você... A audiência pode me dar um cadinho de atenção? Mas a verdade é a seguinte. O pessoal do Novo está revoltado com o Calixto, né? Que agora é do Partido Republicano. Inclusive, vale destacar que o candidato do Calil, né, e também do Zema, não foi bem no debate ontem, onde o candidato de direita, que é o Bruno Engler, e o de centro-direita, que é o Carlos Viana, que é um jornalista bastante conhecido aqui em Minas Gerais, foram os melhores do debate da Bandeirantes. Então, vale destacar isso. Eu acho que podemos, pela primeira vez aqui em Belo Horizonte, ter um prefeito de direita. Finalmente, após a fundação da cidade, nós nunca tivemos alguém que pensasse em quem trabalha de fato, porque Belo Horizonte é uma cidade que tem uma veia meio mesclada com essa questão meio Pedrão, identitária. tu que é mineiro. Tu que é mineiro, veia... tira uma dúvida. Tu que é mineiro, acompanha mais a política mineira do que eu. Ô Nicolas, terá que idade em 2026? Terá idade para concorrer a um cargo? A idade eu não sei, mas ele poderá concorrer em 2026. Não a presidência. Falando que é majoritário. Governador. Bom, eu sei que o nome dele já está lançado previamente para ser governador de Minas, né? Então, querendo ou não, na parte de administração pública, o governo Zema tem feito um bom trabalho. O que ele tem de similar com o Tarcísio, que é até mais conservador que ele, né? O Tarcísio entregou a mídia, a TV Cultura para a esquerda, assim como os militares dos anos 70. E o Zema, ele, na educação, no governo, ele atua para a direita, mas ele não trabalha a base educacional. Bom lembrar que esse que vos fala tentou um mestrado numa instituição estadual, onde tive que, durante a prova, ter ações peculiares para ter resultado. Então, posso falar de cadeira que o Zema, nessa questão de educação institucional, não na questão do governo, mas ele deixa a esquerda correr solta onde ele pode interferir. Está fazendo como se fosse... Como que chamava aquele presidente do Chile, Piñera, que pensava só na economia? Acho que era Piñera, não é isso? Ou estou errado?
Capineira. Exatamente. O Zema é mais ou menos por aí. No governo, educação no governo, ele vai para a direita, mas as instituições que ele pode interferir, ele deixa solto. Mas, ô Edu, se liga numa coisa, Edu, isso aqui vai revolucionar seu pensamento sobre o debate da política de São Paulo. Vou até respirar, porque para falar esse nome aqui é complicado. O nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes se pronunciou a respeito dos candidatos a prefeito de São Paulo. Sabe o que ele disse? Diga. Nunca houve candidatos tão despreparados quanto esse pleito para a prefeitura de São Paulo. Palavras do ministro Alexandre de Moraes. Ah, então tá dito. Tá dito. Eu já acho que daqui a pouco cancela a eleição. Exatamente. Cancela a eleição. Ele vai assumir, vai colocar um interventor. Mas vamos mudar a pauta, porque o assunto é polêmico. Uma tarja preta. Interventor é boa. Grande Xandão o Glande. Vocês estão só refletindo aqui a opinião do excelentíssimo, ilustre e majestoso ministro, que se pronunciou a respeito disso hoje, né? Magnânimo. Magnânimo. Olha, ele tá no TSE ainda? Porque se ele estiver, ele não pode expressar a opinião política de candidatos. Apesar que a gente tá falando Olha, enfim. Mas enquanto ministro da Suprema Corte, ele não pode expressar a opinião perigoso. política. Mas a gente tá falando do Alexandre de Moraes, não é qualquer ministro. Calma. Não é o imperador. Eu acho perigoso continuarmos nesse tema. Perigoso. Deixa quieto, deixa pra lá. Acabou. Xandão. Abraço. Te ama. Acabou. Edu, me fala uma coisa, cara. Vencido esse assunto da prefeitura de São Paulo, que tá pegando fogo nos próximos debates, vamos aqui trazer novos comentários também. Cara, que raios tá acontecendo na Grã-Bretanha, cara? Olha, eu vou falar a respeito disso, mas antes, Rubão, eu quero fazer a menção honrosa aqui pro grande evento maravilhoso, as Olimpíadas, porque só rindo daquele mar de merda, me perdoem a expressão aqui, literalmente, né? Inclusive tem os memes do Lacron nadando na bosta do Rio Sena. E queria que o Pedrão, eu sei que ele tem muito a acrescentar a respeito disso, então a gente pode falar dessa lacração que está sendo colocada em formato olímpico. Bom, em relação a Olimpíadas, primeiro, em muitas modalidades, a negação do aspecto biológico dentro dos indivíduos, fazendo com que, em muitas modalidades, principalmente a de luta, que o esporte perca a valência de competitividade como seu principal fator, né? E a gente pode destacar diversas coisas bem exóticas que aconteceram nessa Lacronildas, né? Por exemplo, como o Edu fez essa maravilhosa introdução, onde, se não me engano, acho que foi no Olimpíadas prova do mar aberto, alguma coisa assim, natação de águas abertas, onde atletas reclamaram do odor de fezes, de coliformes. Então, assim como atletas que se recusaram a nadar e outros que nadaram ficaram doentes, estão doentes no momento. Mas isso também a gente poderia avançar, onde no boxe feminino, em uma categoria onde tivemos boxeadoras com coquilha, coisas que normalmente no mundo onde a realidade é observada biologicamente, a coquilha só pode ser utilizada por lutadores do sexo masculino. Mas o mundo mudou demais e a gente percebe também uma colocação da agenda carregando nos esportes femininos, por exemplo, como o futebol fosse exprimir
pluralidade no Brasil, porque sabemos que algumas atletas de tal modalidade, no seu âmbito particular, votam com um determinado espectro político. Então, a gente percebe que a agenda esportiva deixou seu lugar em relação à agenda do Lacron, né? E dentro também, já fazendo uma pequena reflexão, vale destacar que uma das críticas que a gente observa nessa Lacronildas é que essa Lacronildas foi o símbolo da cultura woke, né? E dentro dos esportes dessa vez. E agora a gente pode observar que no mundo corporativo, várias empresas ocidentais estão tentando se desvencilhar dessa agenda nefasta, porque vão de encontro ao objetivo para que existe uma empresa, né? Então, essa questão de você obedecer essas cotas de diversidade aí estão fazendo muitas empresas quebrar e estão indo contra uma boa parcela do consumidor. Finalmente, faço votos que, como administrador, isso aconteça bastante. Eu preciso fazer um desabafo, Deus. Você me permite, cara? Por favor. O governo federal assinou uma MP na pessoa aí do... É difícil falar do presidente, mas do cidadão que lá está. Presidiário. E junto também com o nosso excelentíssimo ministro Haddad, que os atleta, que nem falou nosso excelentíssimo, os atletas olímpicos não estão isentos de pagar taxas das medalhas. Isso é um absurdo. Eu pago 5 meses de imposto por ano. Das medalhas, mas não do ganho de dinheiro. O objeto. Por que eles vão pagar? Tem que pagar também, sim. Você é a favor do imposto? Para todos. Se eu pago, tem que pagar também. Desculpe se vocês concordam com isso, mas eu não achei bacana essa atitude, não, de isentar os atletas. Na boa. Tô falando sério. Olha, se nós tivéssemos atletas olímpicos que de fato nos representassem e trouxessem inúmeras medalhas, se o Brasil tivesse pelo menos no top 10 das medalhas olímpicas, coisa que não está nem no top 50, um país continental, eu até me faria de cego numa questão dessa, mas eu concordo contigo, tendo em vista a baixa produtividade dos atletas e o fato de que o imposto é para todos, neste governo que nos encontramos no momento. Mas eu queria levantar aqui também a respeito da abertura, eu acho que vale a gente comentar a respeito daquela atrocidade. Primeiro de tudo, vamos começar aqui com o fato de que não teve uma abertura propriamente dita, porque não tem um estádio olímpico, não tem aquela presença olímpica com a tocha, com a pira, com toda aquela beleza que nós estávamos acostumados a ver em inúmeras Olimpíadas. Vamos lembrar aqui de Barcelona, Pequim, até do Rio de Janeiro teve a sua apresentação. A coisa começou a desandar em Londres. Mas, até certo ponto, ainda mantinha-se o espírito do esporte, que é o objetivo das Olimpíadas. Em Paris, nós tivemos de tudo, menos esporte. Os atletas foram colocados em barcos e nós sequer podíamos vê-los. E para completar, como na França já não existem mais franceses, são todos de origem Maghreb, ali do norte da África, ou África subsaariana, e a gente vai entrar também um pouco nessa questão quando falar da Grã-Bretanha, não existem mais franceses, tiveram que importar uma artista canadense de língua francesa para fazer um playback, que é a Céline Dion, que todos ficaram admirados, olha, com a doença dela e tudo que foi exposto, ela está ali cantando ao vivo, o que um dia foi cantado por Edith Piaf, e descobre-se que foi um playback muito do mal feito, para completar. E, além de tudo, aqui, um grande momento, que foi aquela coisa hedionda, que colocava o retrato da Santa Ceia daquela forma que, enfim, eu não sei nem como explicar. Nós tínhamos o Pumba ali no meio, representando a figura de Jesus, nós tínhamos os apóstolos
colocados como, eu vou falar aqui a palavra que eu sempre utilizei, doa quem doer, travecos, e uma criança inocente do lado de um homem que expôs as suas partes íntimas. E o papai Smurf no meio. Então, uma coisa hedionda, para dizer o mínimo, sem respeito algum. Ah, mas é para a inclusão. Aquilo ali não incluiu cristãos, não incluiu judeus, não incluiu nenhuma religião ocidental, ou mesmo oriental. Aquilo não incluiu absolutamente nada, foi um desrespeito coletivo. A abertura das Olimpíadas, seguido por tudo aquilo que nós já falamos. Então eu acho que é um fiasco da agenda woke. Quero fazer uma colocação aqui a respeito do que o Pedrão falou sobre as empresas. Pedrão, eu vou levemente discordar da tua colocação nesse aspecto, porque tem muitas empresas que estão orgulhosas dessa agenda e fazem de tudo para perpetuá-la. Falo por experiência. E pessoas normais, porque sim, pessoas que agem de forma normal são normais, são discriminadas nestas mesmas empresas aqui. Não preciso citar nomes, mas muitas todos nós conhecemos bem. O Edu, inclusive, cara, para agregar no que tu tá falando, você viu que a Nike mudou o comercial das Olimpíadas dela? Não. Que o slogan dela era o seguinte, né? A Nike é para todos, ou algo assim. Aí viram que não deu muito legal, que a Olimpíada tá sendo criticada pra um caramba. Eles lançaram um novo comercial com o slogan: a Nike é para o melhor. Agora é o mérito que conta. Ué, será que não caiu na conta? Ou o que aconteceu? Será que agora que eles estão começando a entender que essa cultura da lacração não gera renda, não dá lucro, não dá engajamento, não dá audiência? A gente tá fugindo um pouco do tema, mas para falar a respeito, para exemplificar, vide a Marvel aí, que nas suas fases aí só tomou prejuízo, lançou um filme agora com o tal do Deadpool que faz piada com vegano, faz piada com feminista, faz piada com tudo, cara. Só bateu 1 bilhão. E algo muito interessante aconteceu também é que o vídeo desta suposta Santa Ceia satânica, né, mais adequado dizer, desapareceu. E para quem já tem o vídeo baixado, se colocar no ar, cai na mesma hora. Estão agora se autocensurando porque se deram conta do absurdo que fizeram. Mas ainda assim defendem a agenda. Concordo, cara. Eu como cristão também, quando eu vi aquela cena bizarra, aquele... Você é louco, cara. É uma cena atroz, né? Sim. Aquilo ali rodou o mundo e eu não sei... Aí eu vi depois um dos organizadores da cerimônia de abertura dizer que não tinha noção que teria um impacto desse tamanho mentira. No mundo religioso. Como você não sabia? É mentira, lógico que é mentira. Por mais drogas que eles consumam, eles sabiam isso. A questão principal aqui, por que não colocaram a figura de Maomé? Pois aí é, ia manjar. Não tem coragem? Coloca! Porque da última vez que fizeram, o Charlie Hebdo, né, todos eles partiram dessa para melhor. Então coloca um Maomé ali que eu quero ver. Mas é muito fácil você desrespeitar cristãos, é muito fácil você desrespeitar judeus, porque ninguém vai te atacar por isso. Coloca um Maomé, aí eu digo, realmente é inclusivo o negócio. Louco, é manjar. Coloca um preto velho. Vamos ver, pois é. Não é problema. Já que é para diversificar, se fosse para esculachar tudo de forma plural, tinha que falar todo mundo. Mas o Maomé, eles não tem colhão, cara. Não tem, cara. Ainda mais na França? É ruim? Não tem. Primeiro que, enfim, não posso comentar o que eu acho, gente. Não posso, mas o Maomé, eles não tem... Eles não honrariam as calças, isso eu posso dizer. Não sobraria lugar para fazer Olimpíada, esse é o fato. Acho que não sobraria Europa. Não sobraria Europa, porque a infiltração tá sinistra. E como diz o Olavo em relação à França, vá à França que a França acabe. Bom, eu espero que o professor tenha ido, porque já acabou. Quem foi, né? Quem foi. Bom, então agora, Rubão, da Grã-Bretanha, que foi a tua colocação original aqui,
Vamos lá, então, né, o que aconteceu nos últimos dias. Segundo o jornaleco de esquerda e seus jornaleiros, o Guardião, o suspeito foi detido. Suspeito. Vamos falar um pouco desse suspeito aqui? Suspeito, Pois é. hein? 3 crianças. A pequena Baby King, de 6 anos, a pequena Elsie, de 7, e Alice, de 9, perderam suas vidas, esfaqueadas pelo suspeito. Mas eles não falam o nome desses suspeitos. Tem outras 8 crianças que estão entre a vida e a morte no presente momento. Além da professora Leanne Lucas, de 35 anos. Mas é o suspeito, segundo o jornal de esquerda, O Guardião. Estou traduzindo o nome aqui para que nós não tenhamos problemas. Mas a verdade veio à tona. E agora o país inteiro está em chamas, literalmente em chamas. Isso aconteceu na cidade de Southport, que fica perto de Liverpool, e divulgaram o nome do de menor, porque não podia divulgar o nome, porque o suspeito, entre aspas aqui, é um de menor, Rubão, é igual no Brasil. É um de menor. Pois é, mas aí divulgaram, como é que será o nome desse de menor? John Smith Churchill? Ou alguma coisa bem inglesa? Não, o nome do de menor é Axel Muganua Rudabacunabana Hakuna Matata. Eu pensei justamente isso. Hakuna Matata. Pois é. Mas ele é britânico, ele nasceu na Inglaterra, nasceu em Gales, aliás, não nasceu nem na Inglaterra, ele nasceu em Gales. Ele é super britânico. Os pais são de Ruanda. O desgraçado é daquela religião do bem, do amor, que está tentando destruir o Estado de Israel e o mundo. Entrou numa escola de dança, estava fazendo ali um especial Taylor Swift, e atacou as pobres crianças indefesas com uma faca. Mas nós temos que ser contra as armas, tá? Só para constar aqui, porque armas matam pessoas. Porque se você não tiver arma, isso não vai acontecer. Ops, ele pegou uma faca e atacou essas crianças, ceifando imediatamente a vida dessas pessoas. E eu posso, inclusive, aqui ser processado e, quiçá, condenado por ter dito o nome deste elemento. Sabiam disso? Pois é, essa é a legislação em vigor no momento. E o país, então, agora as pessoas tomaram as ruas, os poucos britânicos, de fato, que lá sobraram, e querem que acabe com a imigração ilegal, principalmente daquela religião do amor. E essa agora é fantástica, uma pérola incrível. Madeleine Lasco, vocês lembram dela? Lembro. Madeleine Lasco, dos Antas. Tal, antagonista, tal. Né? É, Felipe Moura Brasil, aquela caterva toda, foi da Jovem Pan, foi para os Antas. Madeleine Lasco está agora criticando a revolta que está acontecendo no Reino Unido, dizendo se tratar da extrema-direita racista, supremacistas brancos, que estão contra a imigração de negros e muçulmanos. Isso é um absurdo, esses supremacistas brancos, nazistas sem vergonhas, segundo a jornaleira safada, sem vergonha, Madeleine Lasco, que eu quero mais. Vale destacar, Edu, que você fez um ponto interessante sobre a jornaleira, enfim, sobre essa meliante. Porque é o seguinte, a origem do jornalismo, se eu estiver enganado, corrijam-me, pelo amor de Deus, corrijam-me, porque o fato é mais importante do que o meu ego. Por favor. Diziam-se anteriormente que um jornalista ele tinha uma característica de buscar a verdade. Mas com essas adjetivações maravilhosas que a meliante fez, essa questão de jornalistas buscarem a verdade, ela teria ou não uma ideologia? É claro que já veio contaminada. Então, uma pessoa dessa é uma militante, assim, não é de 5ª categoria, não é de 15ª, de 20ª categoria. Porque, assim,
anteriormente, os jornaleiros, eles sempre foram escrachados, mas eles tinham um ar da mentira, né? Digamos assim. Uma estética. Velada. Uma credibilidade falseada, digamos assim, né? Porque não havia redes sociais. Agora, uma militante ordinária dessa, ela desnuda redações. Ela desnuda aquele vídeo de uma certa emissora comemorando a pulos uma eleição de alguém peculiar, digamos. Então, essa é a reflexão que a gente podia ficar no episódio de hoje sobre o papel do jornalismo revolucionário. E para fechar minha participação em relação a isso, vai uma citação. Eu não lembro o santo, eu não vou citar o santo, mas a frase, com certeza, eu ia citar. Onde o jornaleiro diz que mais do que o fato importa a revolução. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver de qual vagabundo se diga, qual pessoa. Para finalizar aqui também, na questão dessa meliante, como o Pedrão muito bem colocou, Madeleine Lasco, cretina, jornaleira sem vergonha, ela é de origem libanesa e húngara. Então ela tem um pezinho ali nas Arábias. Por conta disso, ela defende um ato hediondo como esse. Então eu quero colocar aqui, quando houve, alguns anos atrás, um indivíduo que entrou em uma mesquita na Nova Zelândia e matou inúmeras pessoas que estavam lá exercendo a sua fé, todos nós que não compartilhamos da mesma fé, fomos contra e exigimos a condenação deste indivíduo, que está pagando a sua pena por conta disso. Não sei nem se foi executado, mas estava para ser. Nenhum de nós aqui, porque nós não compartilhamos da fé daquelas pessoas, nós então vamos defendê-lo. Jamais. Agora, porque esta mulher tem a sua origem Habib, então tudo bem, tudo vale, tem que defender o inocente do de menor, coitadinho que assassinou crianças inocentes. Então eu queria deixar claro aqui a mensagem: Madeleine Lasco, você é uma vergonha. Você é tão criminosa quanto os criminosos que você defende. Pois é. Bom, tá aí a nossa pauta de hoje do Brasil Cash. É uma edição que foi bacana, a nossa estreia, bastante informação atual, comentando assuntos de relevância para o Brasil, para o mundo, para todos. E, tô feliz demais com esse projeto, meus colegas aqui, meus amigos, e tem muita coisa boa para vir ainda, né? Muita coisa boa para vir. A ideia é que a gente esteja com vocês aqui 2 vezes por semana no mínimo. Talvez não todos presentes, mas o podcast, o Brasilcast, vai estar presente, trazendo notícias, comentários, opiniões e tudo que a gente puder acrescentar, e principalmente o que a mídia corrupta não mostra para vocês de forma alguma. Valeu, galera. É, cara. E assim, só para nível de informação, conhecimento. Então aconteceu uma tragédia no Brasil agora há pouco. Um avião, a TR-72, caiu aqui em Vinhedo. Segundo os bombeiros, não tem sobreviventes. É um avião de médio porte. Fica aqui a nossas condolências a todas as famílias que aí, né, estão lutadas nesse momento aí, que foi em cima de uma casa, enfim, foi algo bem terrível que aconteceu no dia de hoje aqui no estado de São Paulo. No mais, algo a comentar, Edu? Não, pessoal, fiquem conosco, escutem o nosso Brasilcast, vai estar no Spotify, no YouTube. Se cair no YouTube, vai estar no Spotify. Se cair no Spotify, também estaremos no Rumble. Então, tem sempre um jeito de nos encontrar. E caso caia em todas essas plataformas, nós acharemos outra. Continuem nos acompanhando aqui, mandem os seus comentários, nós responderemos a todos os comentários. Nossos contatos estão abertos para convidados, críticos, haters e quem mais quiser. Pedrão, algo a acrescentar? Sim, o nosso compromisso aqui no podcast é opinião, análise como a mídia não mostra, de um jeito que a mídia, até as independentes, não tem coragem de dizer. Tá?
E isso é um compromisso que a gente tem de mostrar muitos detalhes de coisas que muitas vezes a mídia independente também não tem condições de mostrar. É isso aí. E você que chegou até aqui, você pode estar pensando, poxa, mas vocês criticaram muito a esquerda, vocês puxaram sardinha do Trump no negativo. Se fizer merda, vai criticar do mesmo jeito. Eu acho que a gente vou corrigir aqui também algo enquanto estamos no ar. A gente pecou, nós não nos apresentamos aqui, as pessoas podem estar pensando quem são esses caras, né? Mas a gente tem uma bagagem, já tivemos vários projetos como 4News Connection, 4News+, Instituto Liberdade Conservadora. Então nós temos bastante conhecimento de causa, todos nós aqui temos formação acadêmica suficiente para falar dos assuntos que falamos, não estamos aqui simplesmente divagando, só para deixar claro. Sim, já fizemos entrevistas com deputados, com jornalistas, enfim. Não é qualquer... Não começamos agora. Exato, não é qualquer novato que tá chegando agora aqui colocando a carinha na janela. Beleza? Mas, galera, um abraço a todos. Ao próximo Brasilcast. Se cuidem. Atualidades, mercado financeiro, política e tudo que movimenta o Brasil e o mundo, você entende aqui, no Brasilcast. Porque não basta ouvir, é necessário entender. E para que haja a compreensão, bandeiras políticas, identitárias, religiosas e partidárias devem ser deixadas de lado. E aqui nosso compromisso é com a informação. Se você quer ser informado, seja bem-vindo. Se você quer puxar saco de político, levantar bandeirinha identitária ou espera uma manipulação de fatos, sinto em lhe dizer, você está no conteúdo errado. Mas fica por aqui. Vai que você aprende algo de bom que pode mudar sua vida. Bem-vindo ao Brasilcast.